Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o irmão já falou, meu nome é Milton, sou casado e minha esposa Rosilene está ali. Somos membros da Igreja Batista Nacional de Pitangui, pastor Salmão. Trago um abraço do pastor para os irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui pela primeira vez, conhecendo mais algumas ovelhas do aprisco do nosso amado e pastor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui e hoje nós viemos aqui para cultuar a Deus, adorar a Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor está à procura de adoradores. Ele está à procura e Ele te achou porque você está aqui. Então, com bastante alegria, pegue sua Bíblia e abra no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo do 6 em diante. Capítulo 16, versículo 6 em diante, que diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez Jessé passar seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquela hora em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa é a Tua palavra que foi lida. Pai querido, eu peço ao Senhor que Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas nessa noite, esclarecendo-nos a Tua palavra. Deus, eu peço ao Senhor que venha estar abençoando os membros dessa igreja, abençoa o pastor dessa igreja e abençoa a mim também, Senhor. Quando eu aqui começar a explicar a Tua palavra, eu não sei nada, mas o Senhor sabe tudo. Trabalhe no nosso meio, queremos alimentar de Ti, e assim o Teu nome será glorificado em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, quando o pastor Isaías ele entrou em contato comigo, perguntando se hoje eu poderia estar aqui para trazer uma palavra, eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu vou pregar lá para os irmãos? Eu não conheço os irmãos,
Mas aí então eu ali procurando alguma coisa, procurando algum texto, mas eu mexendo ali nas minhas anotações, mexendo ali nos meus guardados, eu me deparei com o esboço dessa mensagem que traz o tema Ainda Falta o Menor. Então eu dei uma mexida nela, dei algumas pinceladas, e eu fico pensando, quem sabe aqui dentro hoje tem alguém assim, como nesse texto, se sentindo assim, o menor de todos. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, porque um dia eu também já me senti assim, o menor de todos. Eu vim de uma família muito pobre, não vou entrar muito na minha história, mas o Senhor Jesus me levantou, e assim Ele pode fazer com qualquer um hoje. Pois bem, ao meditar nesse texto, nós temos que retroceder um pouco mais até o capítulo 4, onde diz que houve uma peleja entre os filisteus e Israel. E entendendo todo o contexto dessa história, devido ao pecado dos 2 filhos de Eli, devido ao pecado da desobediência de Israel, Deus permitiu que os filisteus vencessem a guerra, onde morreu ali 30.000 homens, e onde morreu também os 2 filhos de Eli. Mas o pior, a arca da aliança foi tomada, a qual representava a presença de Deus. Mas ali então, quando vieram dar a notícia ali da morte de seus 2 filhos, e quando ouviu que a arca da aliança havia sido tomada pelos filisteus, o sacerdote Eli tomou um susto. Ele estava sentado em uma cadeira, e a Bíblia diz que ele caiu para trás, ele bateu com o pescoço e morreu, porque ele era gordo, ele era pesado, está escrito desse jeito. Mas nessa ocasião, Deus já havia estabelecido ali Samuel como profeta, e o povo ouvia. Mas então na sequência a arca da aliança foi devolvida pelos filisteus, porque Deus o estava castigando com pragas, tumores, doenças e outras coisas mais que você bem sabe o que é. E daí a Bíblia diz que os israelitas tiveram um pequeno livramento. Mas o que fazer? O povo continuava a pecar, e ainda para piorar, pediram ao profeta Samuel um rei como todas as outras nações. E esse pedido pareceu mal aos olhos de Samuel. Então ele levou o pedido do povo até Deus. Samuel ele ficou indignado, porque com isso o povo não estava rejeitando a ele, estavam rejeitando a Deus. Haja vista que Samuel era o representante entre Deus e o povo, ele era juiz, ele era sacerdote e era profeta. No capítulo 8, no versículo 7, Deus disse: eles não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Deus era o rei de Israel, cuidava deles, mas eles preferiram um rei como todas as outras nações, um rei visível, talvez um rei que fosse adiante deles montado em um cavalo, os guiando. Então eu posso até imaginar Deus dizendo ao povo: até aqui eu tenho cuidado de vocês, vocês querem um rei? Eu darei um rei a vocês. Então Deus disse a Samuel: vá e unjas a Saul, filho de Quis de Benjamim. E assim Samuel fez. Está escrito que Saul era musculoso, era belo, e se todos os jovens de Israel, se hoje estivesse na nossa frente, nós olharíamos para ele e nós veríamos algo diferente. Nós também escolheríamos Saul, assim como mais para frente Saul também fez a sua escolha, desobedecer a Deus. Mas o mundo lá fora, ele olha para nós, ele vê algo diferente. Você é crente, não é? Com certeza alguma vez já te perguntaram isso. Como é que eles sabem? É porque existe algo diferente em você. Você é servo do Deus vivo, você tem o brilho de Cristo estampado no seu rosto. Talvez você não tenha uma casa bonita, talvez você não tenha dinheiro, mas você tem a alegria de Jesus na sua vida. Você tem a salvação em Cristo, e isso ninguém pode tirar de você. Aleluias. Mas aí então Samuel foi e ungiu a Saul. A tribo de Benjamim, ela era a menor de todas, porém a Bíblia diz que a família de Saul era poderosa. Talvez isso possa ter contribuído para a sua ruína, porque é sabido que o poder sobe na cabeça de algumas pessoas. Tem até um ditado que diz: você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela.
Mas você quer conhecer ainda mais uma pessoa? Retire o poder dela. E assim foi com Saul. O profeta mandou que ele fosse até Gilgal e o esperasse por 7 dias, e ali seria oferecido o holocausto, o sacrifício, e Deus haveria de confirmar o trono. E ele não o esperou, e dizendo estar constrangido, ele ofereceu o sacrifício, o qual somente o sacerdote era permitido. Essa não era a função dele. Muitas das vezes nós também não esperamos, nós pedimos algo a Deus e logo nós já queremos a resposta, como se Deus fosse obrigado a nos dar, a nos atender a hora que queremos. Eu determino. Irmão, para com isso. Determina o quê? Não seja bobo, nós somos pó e cinza, nós não somos merecedores. Deus não é obrigado a nos dar nada, Ele dá se Ele quiser e quando quiser, porque Ele é soberano. Imagina comigo, o seu filho de 10 anos te pede uma bicicleta. Você analisa e vê que lá onde você mora é muito movimentado, passa muito carro. Você não vai dar porque não vai ser bênção na vida dele. O seu filho de 17 anos te pede uma moto. Às vezes você tem condição de dar essa moto para ele, mas ele não tem carteira, ele não trabalha, ele não tem condição de sustentar essa moto. Você não vai dar porque não é o momento. Imagina comigo, o filho de 10 anos pede para a mãe como almoço um prato de doce, bolos, bombons e chocolates. A mãe não vai dar porque vai fazer mal para ele. Assim também é Deus, irmãos. Até Jesus ali no jardim do Getsêmani, já sabendo que iria lhe suceder por aqueles momentos, já sabendo ali o que viria, a agonia da cruz, a ira do cálice, ele orou também a Deus: Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim esta hora. Todavia não faça a minha, mas a tua vontade. E Deus ficou em silêncio. Nós temos que aceitar o não de Deus, nós temos que aceitar o silêncio de Deus. As formas de Deus agir na nossa vida é assim, não, e espere. Às vezes ele fica em silêncio, mas quando ele está em silêncio, muitas das vezes ele está trabalhando a nosso favor e nós nem percebemos. Como diz aquele hino da Cassiane, ele está em silêncio, mas ele está trabalhando. Nós temos que entender isso. Se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Tiago 4, versículo 3. Mas ali então o povo de Israel estava em angústia, os filisteus iam atacar, o povo começava a se dispersar de Saul, Samuel não chegava. Então Saul ali, desesperado, ele ofereceu o sacrifício, e isso pareceu mal aos olhos do Senhor, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. E ainda numa outra ocasião, Deus havia se lembrado do pecado dos amalequitas, quando Israel saiu ali do Egito, e passando ali pelo deserto de Refidim. Então eles indo ali por aquele caminho, os amalequitas saíram para guerrear contra o povo, sem eles terem feito nada contra eles. Então Moisés mandou que Josué escolhesse ali alguns homens e descessem para se defender, mas eles não sabiam lutar, eles eram escravos. Mas está escrito que enquanto os braços de Moisés permaneciam levantados, os israelitas venciam. Quando os braços de Moisés se cansavam e abaixavam, os amalequitas venciam. Então Arão e Ur, percebendo isso, arranjou uma pedra para Moisés se sentar, e cada um segurou no seu braço, uma à esquerda e outra à direita, até que todos os amalequitas fossem derrotados. Com certeza você já leu essa passagem. Mas agora, nessa outra ocasião, Saul deveria destruir tudo dos amalequitas por ordem de Deus, mas ele também desobedeceu nesse caso. Eles venceram a guerra, mas caíram em desgraça, porque ele separou à parte o melhor do gado, o melhor das ovelhas para sacrificar, e ainda deixou vivo o rei Agag. Veja o que isso gerou lá no tempo do rei Assuero, no tempo de Ester, quase o extermínio de todo o povo judeu por Amã, o Agagita.
que com certeza era um descendente do rei Agag, e ele com certeza cresceu ouvindo essa rivalidade entre o povo judeu. Com certeza também você já leu a história de Esté, você conhece essa história. Então mais uma vez Saul pecou e desobedeceu a ordem de Deus. Mas o nosso pecado faz barulho, irmãos. Samuel chegando ali no acampamento, ele ouviu ali o balido das ovelhas, o mugido do gado, e perguntou a Saul: que barulho é esse que estou ouvindo? E Saul lhe disse: o povo perdoou o melhor do gado e o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor seu Deus. Ao Senhor seu Deus? Não era Deus dele também não? Mais uma vez ele tentou se esquivar e deu desculpa. Então Deus o rejeitou de vez. E o profeta lhe disse, 1 Samuel 13:14: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado para si o Senhor um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A desobediência tem consequência. Este homem a quem Deus estava à procura e achou era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Certa feita alguém fez um comentário particular comigo: irmão Milton, eu já observei que todas as vezes na sua pregação você sempre fala um trecho sobre Davi. Irmãos, Davi era segundo o coração de Deus. Quisera nós ter um coração como o coração de Davi, um coração puro, um coração contrito. Quando ele errava, e ele errava, ele se arrependia de verdade. Pequei contra ti, me perdoa, meu Deus. Ele não procurava dar desculpas, ele assumia o seu erro, e Deus misericordioso que é, sondava o seu coração e via a sua sinceridade e o perdoava na hora. Assim também Deus quer ser com você, assim também Deus quer ser comigo. Caso nós venhamos a errar, caso nós venhamos a pecar, basta somente nós reconhecermos, confessarmos o nosso pecado e pedir perdão, que Deus estará pronto para nos perdoar. Davi, diferente de Saul, dois homens, duas histórias, dois corações totalmente diferentes. Saul desobediente, Davi extremamente obediente e zeloso com as coisas de Deus. Eu posso imaginar, irmãos, Davi ali rapazinho no campo, apacentando as ovelhas de seu pai Jessé, e na escuridão da noite, iluminada pela lua e pelas estrelas, compondo salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Ó irmãos, Davi era um adorador. Tem um hino que diz que nada pode calar um adorador. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam pela face da terra à procura de verdadeiros adoradores. Se a Bíblia diz sobre verdadeiros, é porque há também falsos. Há pessoas, irmãos, infelizmente, sobe aqui em cima do púlpito, no altar, infelizmente não é para adorar a Deus, mas é para serem adorados, é para serem aplaudidos, é para serem elogiados, é para serem paparicados. Não faça isso, porque Davi não fazia. Davi adorava a Deus de verdade, com a alma, e às vezes com a voz muito alta, com todas as suas forças. E nós, muitas vezes, nós temos vergonha de dar um glória a Deus na igreja. Mas então Deus mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé para ungir um de seus filhos como rei no lugar de Saul. Mas o profeta então ficou com medo, porque se Saul viesse a saber que ele estava indo ali para ungir um outro rei, Saul poderia querer matá-lo. Mas então Deus disse para ele: diga que você está indo sacrificar ao Senhor seu Deus. E assim ele fez. Então Jessé trouxe os rapazes. Primeiro veio o seu primogênito Eliabe,
alto, forte, bonito, corado, musculoso, tinha toda a pinta de rei. Quando o profeta bateu o olho nele, o profeta já disse: ah, é esse, eu já vou logo ungir. E Deus lhe disse: não atente para a sua grandeza, nem para a beleza da sua estatura, porque a esse eu tenho rejeitado. Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor sonda o coração. Então Jessé fez passar diante do profeta Samuel o seu segundo filho, Abinadab, alto, forte, bonito, corado, musculoso, tinha toda a pinta de rei. E Deus disse: não é esse. Então Jessé fez passar na frente de Samuel o seu terceiro filho, Samar, alto, forte, bonito, corado, musculoso, lutava nas guerras juntamente com Saul. E Deus disse: não é esse. E Jessé fez 7 filhos diante de Samuel, e Deus rejeitou a todos, porque Deus não aceita a aparência, irmãos. Deus não olha a sua roupa, Deus não olha o seu dízimo gordo, Deus não olha nada disso. Deus sonda o seu coração, o seu compromisso que você tem com Ele, o amor que você tem para com o seu pastor, a sua santidade que você tem para com Deus. Aleluias. 1 Samuel 16:11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Ei, irmão, não se assente na mesa enquanto o seu filho não vir para Jesus. Ei, irmã, não assente na mesa enquanto sua filha não vir para Jesus. Não importa onde ela está neste momento, não importa onde seu filho está neste momento, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus ouve a sua oração. Deus salva meu filho, Deus salva a minha filha. Deus tem ouvido a sua oração e Ele já está preparando a vitória. E ali então todos os moços foram reprovados: Eliabe, Abinadab, Samar, Simeia, Netanel, Radai, Ozem. Mas ainda faltava um, o menor de todos. Quem poderia imaginar? Davizinho. Ele era ainda um menino, mais ou menos 14, 15 anos, segundo os estudiosos, e ele passava a noite toda fora, vigiando as ovelhas, sozinho, correndo risco. Mas o Senhor era com ele, assim como é comigo, assim como é com você. Irmãos, eu fico pensando, Deus já sabia que o escolhido era Davi, então por que Ele permitiu todo esse processo? Vinha ali um por um, passando na frente de Samuel, se era somente mandar chamar Davi, o profeta ungir, e pronto. Quando eu estava preparando essa mensagem ali, juntamente conversando com a minha esposa sobre esse texto, foi para que todos os irmãos de Davi também tivessem a chance de ser rei. Foi para que todos os irmãos de Davi não pudessem reclamar que eles não tiveram a oportunidade de ser rei. Foi para que todos os irmãos de Davi vissem que os seus corações não eram perfeitos diante de Deus, como era o coração de Davi. Foi para que todos os irmãos de Davi vissem que a unção estava sobre Davi, porque mais para frente Davi iria precisar do apoio dos seus irmãos, que eram homens de guerra, eram homens valentes. Então todos ali em casa esperando Davi chegar, depois seria o sacrifício, depois seria o banquete, mas enquanto Davi não chegasse, nada poderia ser feito. Eu imagino ali todos em casa esperando, e Davi lá no campo, sentado em uma pedra, à beira de uma campina verde, na sua frente, todo o rebanho das ovelhas pastava tranquilamente. Davi tinha que ficar atento, pois a qualquer momento poderia surgir um lobo, um leão ou um urso e tentar arrebatar uma daquelas ovelhas, e Davi tinha que ser rápido para resgatar da boca daquele lobo, daquele leão, daquele urso, aquela ovelha. E ele ali atento, olhando para o horizonte. Não sei se era de manhã ou se era de tarde. De repente ele avistou um vulto, não conseguiu identificar, mas logo ele olhou com mais jeito e viu que era o servo do seu pai, que veio correndo e parou na sua frente cansado.
e disse: Davi, o seu pai falou que é para você ir embora agora. O profeta Samuel está lá na sua casa e ele veio ungir um de vocês como rei de Israel. Davi não podia acreditar no que ele estava ouvindo. Rei de Israel? Sim, e seu pai falou que é para você ir embora agora. Mas como ir embora e deixar aquelas ovelhas que Davi tanto amava, deixar aquelas ovelhas sozinhas ali no deserto à mercê do lobo? Mas então Davi combinou ali com o servo para que ele ficasse tomando conta daquelas ovelhas, enquanto Davi ia para casa ver o que estava sucedendo, enquanto Davi ia para casa atender o chamado do seu pai. Assim também foi conosco, irmãos. O Senhor Jesus, quando Ele subiu ao céu, Ele deixou o Espírito Santo aqui na terra, cuidando de nós, nos orientando. Ele está aqui nessa noite, nos consolando, nos confortando. Nós não ficamos órfãos, nós não ficamos sozinhos aqui nessa terra, à mercê do lobo. Mas então Davi chegou ali em casa, e assim que ele pisou ali, eu não sei se ele pisou na entrada da cozinha, eu não sei se ele pisou na entrada da sala, mas o fato é que quando ele pisou ali, Deus falou ao coração do profeta: é este. Davizinho, pequeno, ruivo, formoso de semblante, de boa presença. Mas Davi, irmãos, ele era desprezado pelos seus irmãos, e aparentemente até pelo seu pai. O profeta Samuel perguntou: acabaram-se os moços? Ainda falta o menor. Davi não havia sido lembrado pelo seu pai Jessé, que achou que a sua presença não era importante. Assim como talvez você pode achar que você não é uma pessoa importante, mas você é importante para Deus. Você foi comprado por um bom preço. Cantou agora mesmo o hino, e eu vi escrito ali: eu nunca saberei o preço dos meus pecados derramados lá na cruz. Eu quero dizer para você, o preço foi o sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. Nós não conseguimos mensurar o quanto que Jesus sofreu até o seu sangue ser derramado, mas o preço foi o sangue. Aleluias. E Davi, ele era pequeno, ruivo, ele era miúdo, ele não tinha nenhuma pinta de rei. Eu já ouvi alguns pregadores dizendo que Davi provavelmente seria um filho bastardo, ou seja, filho de Jessé com uma outra mulher, ou quem sabe até mesmo de Jessé com uma prostituta. Haja vista que no Salmo 51, versículo 5, o próprio Davi disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas eu creio que ele estava dizendo isso devido ao pecado, à iniquidade que abateu sobre nós. No Salmo 69, versículo 8, Davi disse: tenho me tornado um desconhecido para com meus irmãos, tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Davi era filho legítimo, irmãos. Entretanto, ele era desprezado. Mas Deus era com ele, porque sabia o que ele fazia nas madrugadas. Enquanto ele vigiava as ovelhas, ele orava: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Eu quero te dizer, Deus ouve a sua oração, irmã, pedindo a Deus pela vida da sua filha. Deus ouve você, irmão, pedindo a Deus para guardar a sua família. Deus ouve você, jovem dessa igreja, pedindo a Deus para te guardar dos desejos da mocidade, e Ele tem ouvido a sua oração. Fortaleça-se em Deus, não dê ouvido à voz de Satanás. Mas então Davi foi ungido rei. Ele não tinha se despontado, ele não tinha se destacado em nada, mas logo alguém da parte do rei viu os seus atributos. Eu profetizo na sua vida hoje, em nome de Jesus, alguém lá no seu trabalho vai ver algo diferente em você, e você irá se destacar em nome de Jesus. Um espírito mau da parte de Deus atormentava Saul. Davi foi chamado, e quando ele tocava sua harpa, o seu instrumento, o espírito mau da parte de Deus se retirava, e Saul se sentia aliviado. Era Deus começando a agir, era Deus trabalhando. Davi estava ao lado de Saul aprendendo. Foi como um estágio, porque um dia ele iria reinar, um dia ele ia ser rei.
Mas já havia se passado algum tempo desde a unção, enquanto ele estava ao lado de Saul. 1 Samuel 16:16. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E você, irmão, e eu? O Senhor é conosco? Nós somos valentes contra o reino de Satanás? Você é prudente em palavras? Você é de gentil presença? As pessoas querem te ouvir? As pessoas querem ficar perto de você? Quando alguém te critica, o que você faz? Você tem o Espírito Santo de Deus? Fica a pergunta. Mas então naqueles dias haveria uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Jessé então mandou que Davi fosse até o campo de batalha e levasse comida para os seus irmãos e lhe trouxesse notícia da guerra e como seus irmãos estavam. Então Davi ali albardou o jumento, desceu com fardo, com a carga, levando leite, queijo, pães, figos e uvas passas. E quando ele vinha chegando ali próximo ao acampamento, próximo ao campo de batalha, eis que vinha chegando também o gigante Golias, trazendo para nós, trazendo para o campo espiritual, aos nossos olhos, com essa carga, com esse fardo, Davi seria derrotado. Com esse fardo, Davi estaria em desvantagem contra Golias. Quantos crentes hoje em dia também carregam um fardo pesado desde a sua mocidade? Filhas não falam com a mãe, filho tem mágoa do pai. Ah, meu pai me bateu quando eu era pequeno. Ah, irmão, para com isso, não seja bobo. O tanto que eu apanhei quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu posso te afirmar, perdidas foram as correiadas que caíram fora. Talvez eu nem estaria aqui hoje, mas talvez você diga: eu fui abusado quando eu era criança. Talvez você diga: eu fui molestada quando eu era criança. Eu quero te lembrar, você é lavada e remida no sangue de Jesus. Você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Foque em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Lance sua carga, lance seu fardo aos pés de Jesus. Ele mesmo disse: o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então Davi deixou a carga, o fardo com o servo, e ele desceu para o campo de batalha. Mas neste exato momento, Golias também vinha chegando, blasfemando, amaldiçoando o exército de Israel. E Davi se indignou quando ele ouviu aquela afronta. 1 Samuel 17:23b. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi, irmãos, representava os israelitas, o povo de Deus. Golias representava os filisteus, o inimigo. O que eu observo aqui? São pontos de vista diferentes. Quem tem o Espírito Santo de Deus e quem não tem. Todos ouviram a afronta de Golias e temeram. Todos viram um gigante guerreiro e temeram. Davi viu um incircunciso, um homem que não tinha o pacto de Deus, um homem que não tinha aliança com Deus, como os filhos de Israel. Então, na mente de Davi, ele já estava derrotado. Quem tem o Espírito Santo de Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ver mais além. Você, jovem, cuidado com o seu namoro. Você, irmão, cuidado quando aparecer lá no seu trabalho, na sua empresa, no seu escritório, um homem bonito, cabeludo, com palavras lisonjeiras. Você, irmão, cuidado quando aparecer lá no seu trabalho, no seu escritório, na sua empresa, uma mulher sedutora, bonita, com palavras lisonjeiras. Fuja, é o diabo querendo te fazer pecar, é o diabo querendo te fazer sair da presença do Senhor. Fuja, você sabe do que eu estou falando. Certa feita, um pastor de uma certa igreja, ele recebeu um telefonema. Ele estava na sua casa, do outro lado, uma voz feminina, uma mulher. Quando ele atendeu, ela falou: oi, lindo, sua voz é tão macia. Ele desligou o telefone. Passado aí, irmão, uma semana mais ou menos, o telefone tornou a tocar.
Ele atendeu, era a mulher de novo. Nossa, mas eu gostaria tanto de te conhecer. Você parece ser uma pessoa tão interessante. Ele desligou o telefone, mas aí ele foi para o joelho orar. Deus tem misericórdia, eu repreendo esse espírito Satanás. E orou, irmão, fervorosamente por aquele favor. Passado mais ou menos uma semana, não é que o telefone tocou de novo? A mulher novamente. Nossa, mas a sua voz é tão... Eu queria tanto te conhecer. Como é que eu faço para marcar um encontro com você? Ele não desligou o telefone. E a mulher falou assim: ué, você não vai desligar o telefone não? Ele falou assim: não. Ela falou assim: mas você sabe quem eu sou? Ele falou assim: sei. Ela falou assim: quem? Ele falou assim: o diabo. Ela desligou o telefone, nunca mais ligou para ele. Aleluias. A única maneira de você vencer nessa área é com a oração, é se fortalecer em Jesus. Não vá pelas suas próprias forças, porque você não vai vencer. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Aleluias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ficou furioso, porque ele viu que Davi se animava, porque ele começou a fazer perguntas, se interessando em lutar contra Golias. 1 Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? No deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração, porque desceste para ver a peleja. Veja o que Eliabe estava dizendo, que conhecia a maldade do coração de Davi. Mentira! Ninguém conhece o coração de ninguém, só Deus. Davi era segundo o coração de Deus, e ele foi visto, mesmo assim, com maus olhos pelos seus irmãos, pelo seu irmão que o interpretou mal, porque ninguém conhece o coração de ninguém, e Davi já tinha sido ungido. Trazendo para os nossos dias, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos de quem está aqui na frente, o pastor dessa igreja, o ungido de Deus, a liderança dessa igreja. Muitas vezes nós ouvimos algo por alto, nós nem sabemos direito do que se trata, e logo já passamos para frente através do nosso grupo de WhatsApp. Você viu o que aconteceu? Nós nem sabemos direito do que se trata. Os nossos olhos são enganosos. Às vezes nós vemos algo, mas às vezes não é aquilo ali, porque o nosso olho é enganoso. O olho não consegue fixar em duas coisas ao mesmo tempo. Entretanto, o que o olho vê, a mente acredita. Corremos o risco de estar lutando contra Deus. Não faça isso. E Davi já tinha sido ungido rei. Seu irmão ficou nervoso com ele porque já tinha o costume de desprezá-lo. Davi foi desprezado pelo menos 4 vezes. Primeiro, pelo seu pai Jessé. O profeta Samuel perguntou: acabaram-se os moços? Ainda falta o menor. Segundo, pelo seu irmão Eliabe: eu conheço a tua maldade, você desceu aqui foi para ver a guerra. Terceiro, por Saul: você não pode lutar contra esse gigante, ele é um homem de guerra desde a sua mocidade, você ainda é uma criança. E quarto, pelo próprio gigante Golias: você vem lutar comigo? Hoje mesmo eu te matarei e darei a sua carne às aves do céu. Todos desprezaram Davi, mas Deus não. E assim como o Senhor foi com ele, o Senhor também é conosco, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Deus não mudou. Os filisteus estavam de um lado, os israelitas estavam do outro. Havia um vale que separava os dois exércitos. Havia um vale que separava os israelitas do gigante. Assim como o nosso pecado nos separa de Deus, espiritualmente o nosso gigante é o nosso pecado. O gigante Golias tinha mais ou menos 3 metros de altura. Qual é o tamanho do seu gigante?
Só você e Deus sabe. Mas eu quero te dizer uma coisa: não importa o tamanho, irmão, não importa o que você já fez de errado até aqui, não importa o que eu já fiz de errado até aqui, Deus lança no mar do esquecimento a nossa culpa, as coisas erradas que às vezes nós já fizemos. Desde que nós confessamos e pedimos perdão, portanto agora nenhuma condenação há mais para nós que estamos em Cristo Jesus, porque não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Deus não está interessado no que nós já fizemos de errado até aqui, mas sim o que nós vamos fazer daqui para frente. Mas o inimigo vai tentar te acusar, assim como ele já me acusou. Mas você já fez isso, você já fez aquilo. Você vai responder do mesmo jeito que eu respondi: já fiz, mas eu não faço mais. Eu já menti, mas eu não minto mais. Eu já falei, mas eu não falo mais. Eu já pratiquei, mas eu não pratico mais, porque o Senhor Jesus me perdoou. E o diabo vai ter que se calar, ele vai ter que voltar de marcha ré. Aleluias! Glorificado é teu nome, Senhor. Jesus, ele nos ajuda a derrotar o nosso gigante, assim como ajudou Davi. Em Efésios capítulo 6 fala sobre as armaduras da fé. Golias tinha um capacete de bronze, você tem o capacete da salvação. Golias tinha uma couraça de bronze, você tem a couraça da justiça. O peso da couraça de Golias era de mais ou menos 50 quilos. Você tem o peso da cruz de Cristo. Golias tinha um escudo de bronze, você tem um escudo que é Cristo, que é a palavra de Deus. Em 2 Samuel 22:3 diz: o Senhor é o meu escudo e meu lugar forte, o meu libertador. Esconda-se então, irmão, atrás do escudo que é Cristo, onde está a sua salvação. Certa feita eu ouvi de um pregador: o diabo sabe que não pode roubar a sua salvação. O diabo sabe que não pode dizer: você não vai ser salvo, você não vai ser salvo, você não vai ser salvo. Ele é mentiroso. A única forma de você perder a salvação é você mesmo rejeitando o sacrifício que Jesus fez por você lá na cruz. Fazemos parte de um projeto elaborado dentro do coração de Deus e fomos selados pelo sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. Mas o diabo, ele vai tentar te confundir, vai tentar roubar a sua paz, a sua alegria de servir a Deus, a sua alegria de vir para a igreja, como ele vive fazendo com o ímpio, com o mundo aí fora. Certa feita eu ouvi uma entrevista daquela apresentadora de nome Xuxa, dizendo que ela sofria de depressão. E muitas das vezes de noite ela pegava o seu carro e saía dirigindo pela estrada fora. Ela dirigia 1 hora, 2 horas, 3 horas e depois voltava para casa. Ela não conseguia dormir. Há um vazio dentro do homem que só o amor de Deus pode preencher. Eles podem ter tudo, podem ter dinheiro, mas se não tiverem Jesus em suas vidas, eles não têm nada. Não tem a salvação, não tem alegria, não tem paz, como nós temos Jesus conosco. E para concluir, irmão, mesmo você se sentindo o menor, aquele que está com você é grande. Pode vir Filisteu, pode vir Baal, pode vir Golias, pode vir quem for, que no nome de Jesus será derrotado. Porque você, irmão, é um homem segundo o coração de Deus. Porque você, irmã, é uma mulher segundo o coração de Deus. Ainda que você se sinta a menor, ainda que você se sinta o menor, eu quero te dizer uma última coisa, antes de eu encerrar minha participação aqui nessa noite. Se eu estou aqui em cima hoje, é porque o Senhor Jesus foi benevolente e teve misericórdia de mim, assim como Ele está tendo misericórdia de você hoje, que por acaso está aqui e que ainda não entregou sua vida a Jesus. Talvez você venha na igreja um dia, venha outra vez, mas você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Mas se hoje, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, se você reconhece que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e se arrepende dos seus pecados, se você quiser fazer parte do corpo de Cristo, quiser fazer parte dessa igreja, ser um das 99, vem aqui na frente, eu e toda a igreja vamos orar por você.
eu não conheço vocês. Talvez aqui dentro hoje tenha alguém que está afastado, desviado dos caminhos santos do Senhor, mas que hoje deseja reconciliar-se com Cristo. Vem aqui na frente também, vamos orar por você, se tiver alguém. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Se não tem ninguém, irmãos, eu vou deduzir então que todos aqui já são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E desde já eu quero agradecer o irmão. Eu fiquei muito feliz em conhecer os irmãos e agradeço ao pastor Isaías pelo convite e pela confiança. E breve, assim que ele me chamando novamente, eu aqui estarei.